Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais um Guaíba Agro. Hoje é terça-feira, 11 de agosto de 2026. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. No Banrisul, consignado estadual, com até 6 meses para começar a pagar. O Guaíba Agro tem na mesa de áudio Jorge Bruno e Daniel Zucco as edições e gravações sob responsabilidade de Jefferson Gomes. A coordenação de central é de Guilherme Silveira, a gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. No Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro, tô na Guaíba. E o assunto de abertura do programa desta terça-feira é o ITR, o Imposto Territorial Rural, pois começou nesta semana a entrega da declaração pelos contribuintes que possuem imóveis rurais. E neste ano tem novidade. A declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, é obrigatória para pessoas físicas ou jurídicas que sejam proprietárias de imóvel rural e pode ser preenchida e transmitida por meio digital. A auditora fiscal da Receita Federal, Giana Han, explica. A ferramenta permite o envio de declarações pela internet, sem necessidade de instalação do programa, e ela pode ser acessada pelo computador ou pelo celular. Para acessar a aplicação, é necessário ter conta GovBR, nível prata ou ouro. E existe um passo a passo disponível na internet que mostra toda a interface dessa ferramenta. O prazo para envio da declaração vai de 10 de agosto a 30 de setembro. O valor pode ser dividido em 4 parcelas, sendo que a primeira deve ser paga até o dia 30 de setembro. Este também é o prazo para o pagamento em parcela única. A auditora fiscal, Giana Han, reforça que é importante não perder o prazo. E é importante também lembrar que a entrega da declaração após esse prazo, ou seja, após o dia 30 de setembro, vai sujeitar o contribuinte ao pagamento de multa por atraso, que é calculada sobre o imposto devido e também conforme o número de meses de atraso. Para fazer a declaração, acesse o portal de serviços da Receita Federal em receitafederal.gov.br na aba Imóveis. Reportagem Graziela Mendonça. Obrigado, Graziela. Já os valores médios divulgados por municípios não substituem a análise individual das propriedades. O laudo técnico pode fundamentar o valor da terra nua declarado e reduzir riscos de inconsistências fiscais. O prazo para entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, começa em 10 de agosto e segue até 30 de setembro. A obrigação alcança proprietários, titulares do domínio útil e possuidores de imóveis rurais, pessoas físicas ou jurídicas, ressalvadas as hipóteses de imunidade e isenção previstas na legislação. Neste ano, especialistas recomendam atenção especial à correta apuração do valor da terra nua, à utilização do cadastro ambiental rural e à nova forma de envio da declaração. Entre os pontos que mais geram dúvidas está justamente a definição do valor da terra nua. Pela legislação, o VTN corresponde ao valor de mercado do imóvel rural, excluindo construções, instalações, benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas, e florestas plantadas. Na prática, o imposto incide apenas sobre o valor do solo e da vegetação natural. O advogado da HBS Advogados, Roberto Bastos Ridino, observa que a utilização de valores referenciais divulgados por alguns municípios não dispensa a avaliação individual de cada propriedade. O valor médio de mercado serve apenas como ponto de partida. A legislação determina que sejam excluídos todos os investimentos incorporados ao imóvel ao longo dos anos para se chegar ao valor da terra nua.
A declaração deve refletir as características reais de cada propriedade. Assim, um preenchimento cuidadoso evita transtornos e assegura que o imposto seja calculado de acordo com os critérios estabelecidos na legislação. Segundo ele, desconsiderar essas particularidades pode resultar em distorções na apuração do imposto. Por esta razão, o especialista recomenda que os proprietários mantenham documentação técnica que dê suporte às informações prestadas na declaração. Ele diz que o laudo elaborado por profissional habilitado oferece segurança ao contribuinte porque considera as características específicas de cada imóvel rural e fundamenta o valor da terra nua utilizado na declaração. Outro aspecto que merece atenção diz respeito às áreas que não integram a base de cálculo do ITR. Permanecem excluídas da tributação as áreas de preservação permanente, reserva legal, interesse ecológico, servidão ambiental, florestas nativas em estágio médio ou avançado de regeneração e áreas alagadas destinadas à formação de reservatórios de usinas hidrelétricas autorizadas pelo poder público. Quidino lembra que houve uma simplificação importante na comprovação destas áreas. Ele fala que desde o exercício de 2025 deixou de ser obrigatória a apresentação do ato declaratório ambiental para a obtenção da redução do imposto. Atualmente, o cadastro ambiental rural pode ser utilizado para apuração da área tributável do imóvel. Outra novidade envolve a forma de envio da declaração. Conforme a Instrução Normativa RFB número 2330 de 2026, o ITR passa a ser apresentado como regra por meio do serviço digital Minhas Declarações do ITR, disponível no portal de serviços da Receita Federal. Permanecem autorizadas a utilizar o programa gerador da declaração apenas as pessoas físicas, proprietárias ou possuidoras de imóveis rurais com área de até 100 hectares. Na avaliação do advogado, a conferência antecipada das informações reduz riscos de inconsistências e de questionamentos futuros pela fiscalização. Ele ressalta que a declaração deve refletir as características reais de cada propriedade. Um preenchimento cuidadoso evita transtornos e assegura que o imposto seja calculado de acordo com os critérios estabelecidos na legislação. Da agência AgroEffective, Ieda Risco. Obrigado, Ieda. E a Associação Brasileira do Agronegócio vai encaminhar aos candidatos à presidência da República um plano estratégico para o setor. O anúncio foi feito durante a abertura do 25º Congresso Brasileiro do Agronegócio, que está acontecendo em São Paulo. Segundo a entidade, o documento foi elaborado a partir da análise de mais de 80 fatores considerados prioritários. O presidente da ABAG, Ingo Pleger, afirmou que a proposta busca consolidar uma agenda de longo prazo para o Brasil, acima de medidas isoladas de governo. O objetivo é transformar as propostas construídas pelo setor em diretrizes permanentes para os futuros governantes. Na avaliação do dirigente, o ambiente atual impõe restrições ao investimento no agronegócio. Ele citou juros elevados com reflexos sobre investimento, crédito seguro rural e financiamento. Também apontou excesso de regulação, carga tributária elevada e insegurança jurídica como fatores que reduzem a confiança e afastam investimentos. No cenário externo, o presidente da entidade mencionou o avanço do protecionismo e a fragmentação geopolítica, apontados como elementos que vêm redefinindo mercados e ampliando as exigências de competitividade. O presidente da ABAG também incluiu os riscos climáticos entre os fatores estruturais da atividade agropecuária. Diante deste quadro, a associação decidiu estruturar uma visão de longo prazo para o setor e defender uma pauta de união de esforços entre agropecuária e indústria. A integração entre os segmentos foi um dos fatores que permitiram ao Brasil desenvolver uma agricultura tropical de grande escala, em algumas regiões com até 3 safras por ano. As propostas buscam previsibilidade, segurança jurídica e condições que estimulem investimento, inovação e empreendedorismo. Bem, agora no Guaíba Agro, o assunto é a saúde do solo. A utilização de bioinsumos pode otimizar a absorção de nutrientes. O uso de bioinsumos está em crescimento na agricultura brasileira. Segundo dados da CropLife Brasil, que monitora o setor, a área tratada com esse tipo de tecnologia já ultrapassa 30 milhões de hectares no país.
reflexo da busca dos produtores por alternativas que complementem o manejo químico tradicional e ajudem a reduzir a presença de pragas, doenças e nematóides sobre as lavouras. O engenheiro agrônomo e diretor da Syngenta, Aimar Pedrini, explica que os biocontroladores podem complementar e potencializar o controle químico de doenças e pragas. Falando de biocontrole, quando você coloca um biofungicida ou um bioinseticida, você está auxiliando o produto químico, inclusive, a te dar um controle melhor daquela determinada praga ou determinada doença. Então, ele realmente, como ele age de uma maneira diferente do que o químico que você está colocando, ele melhora o controle, muitas vezes, do micro-organismo-alvo que você está colocando lá para poder ser controlado. Já para a saúde do solo, entram os inoculantes, como os fungos micorrízicos, organismos que colonizam a raiz da planta e ampliam a sua capacidade de absorver água e nutrientes. Pedrini explica como funciona esse processo. Você coloca micro-organismos no solo que vão ser capazes de ajudar a planta a estimular o crescimento da raiz, a ajudar na absorção de fósforo, ajudar na absorção de micronutrientes, geralmente os elementos que não são móveis no solo, né? O agricultor sabe disso, tem alguns elementos que você coloca no solo e a planta só pega se ela consegue encostar nele. Esses micro-organismos que você coloca, na verdade, acaba ampliando o tamanho da raiz, ou a capacidade de absorção da raiz, e tem mais chance da planta conseguir absorver esses elementos que estão no solo. Segundo o especialista, o uso desses produtos exige planejamento prévio. Diferente dos insumos corretivos, eles precisam ser aplicados de forma preventiva antes que pragas ou doenças se instalem na lavoura. Tem que se planejar para poder usar biológico. Não adianta você fazer o investimento de ter um produto biológico e entrar com ele para poder apagar um incêndio. Entrar com ele de forma curativa, de um jeito que ele vai funcionar pouco. Quando o produtor comprar o produto biológico, ele tem que perguntar para o técnico que está fazendo a venda ou para a revenda que está fazendo a venda como usar. Porque tem detalhes. Vamos lembrar, são micro-organismos vivos, ou que eles precisam se manter vivos para poder crescer na lavoura. A recomendação de especialistas é que o produtor sempre busque orientação de um engenheiro agrônomo antes de adotar bioinsumos, considerando o tipo de solo, clima e cultura. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kovaleski. Obrigado, Eduardo. E a gente fecha este primeiro bloco falando de pomicultura. As exportações brasileiras de maçã apresentaram forte crescimento no primeiro semestre, com um aumento superior a 220% no volume embarcado. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Maçã, o resultado foi impulsionado pela recuperação da produção após 2 safras prejudicadas por eventos climáticos, além do aumento de cerca de 15% na área cultivada e do uso de tecnologias que elevaram a produtividade e a qualidade das frutas. A safra recorde ampliou a presença do Brasil no mercado internacional, embora os embarques pudessem ter sido ainda maiores sem os impactos dos conflitos no Oriente Médio. O primeiro semestre é considerado estratégico para as exportações porque coincide com a entre-safra do Hemisfério Norte, que concentra cerca de 90% da produção mundial de maçãs. Ainda assim, aproximadamente 90% da produção brasileira continua destinada ao mercado interno, especialmente no segundo semestre. Para os próximos anos, a Associação Brasileira dos Produtores de Maçã prevê a manutenção de safras maiores e, consequentemente, a continuidade do crescimento das exportações. A entidade estima que o Brasil possa se aproximar da marca de 100 mil toneladas de maçãs exportadas por ano, consolidando uma participação maior do país no mercado internacional, sem deixar de priorizar o abastecimento e o consumo doméstico. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Voltaremos em instantes para falar de bovinocultura aqui no programa. Estamos apresentando Guaíba Agro. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro desta terça-feira, no oferecimento do Senar Rio Grande do Sul, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais.
Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. No Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, no Guaíba Agro, neste bloco, a gente vai falar do projeto Angus On Dairy, que é desenvolvido pelo programa Carne Angus Certificada, que dá mais uma possibilidade de ganhos aí para os produtores de leite, não é? Com a utilização de bezerros de descarte. E a gente vai entender um pouco mais, não é? Sobre o programa, os objetivos, conversando a partir de agora com o Michael Borges, que é o gerente nacional do programa Carne Angus Certificada. Caro Michael, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Guaíba Agro. Obrigado, Sandro. É um prazer falar com todos que nos ouvem mais uma vez. Obrigado pelo espaço de sempre. É isso aí, meu amigo. O Angus On Dairy é uma nova ferramenta de agregar valor agora para dentro da porteira da pecuária leiteira, né? Sim. Essa ferramenta que já é bem difundida, né, principalmente nos Estados Unidos, que nada mais é que agregar uma raça de corte e cruzar ela com as vacas leiteiras, pensando aí na produção de carne, né? Certo. E isso vale para raças de leite diferentes, por exemplo, Jersey, a holandesa, a Gir, como é que tem funcionado com os produtores de Angus? Sandro, nesse primeiro momento nós iniciamos aí ele com um cruzamento com vacas holandesas e Jerseys. Tá. Isso pensando no que já é feito, né, nos Estados Unidos. Como eu disse, vem crescendo muito, né, essa utilização dessa ferramenta, né? Sim. Então aqui para o Brasil nós criamos e adaptamos a nosso jeito aqui de pecuária leiteira, né? Inclusive nós temos selos, né, os touros de genética Angus, eles levam selos para cruzamento com o Jersey, mas também para holandês. Então, para facilitar a escolha do touro ali com a genética ideal, porque assim, o principal gargalo desse cruzamento é escolher a genética correta do Angus, né? Nós sabemos que as raças leiteiras, principalmente holandês e Jersey, elas não são criadas, elas não foram selecionadas para a produção de carne. Perfeito. Elas são destinadas exclusivamente para produção de leite. Então, trazer um Angus que vai ser um corretivo, vamos dizer assim, para esse animal produzir carne, é de suma importância. Então, pensando nisso, a associação lançou aí 2 selos para os touros. O cruza, os Beef on Dairy, que a gente chama os selos, né? Mas com cruza especificamente para raças holandesas e especificamente para Jersey. E também tem características diferentes, né? A vaca holandesa é muito grande, enquanto a vaca Jersey é pequena. Então, cada touro de uma linhagem diferente para compor as duas raças. Perfeito, perfeitamente. E, como eu disse na abertura, é um programa sustentável, não é? Porque agrega valor ao produtor de leite, não é? É um momento de recuperação, claro. A gente está acompanhando esse primeiro semestre, mas de muitos anos de dificuldade. E aí, quando se tem um bezerro que vai para o descarte, essa pode ser uma ótima solução, não é? Exatamente. Eu acho que esse é o principal virtude desse cruzamento, né? Hoje, nós sabemos que os bezerros machos, né, da produção leiteira, ele não tem mercado, né? Então, trazer um Angus On Dairy, um Angus nas vacas leiteiras, que pode ser um novo incremento de valor dentro da propriedade leiteira, é o grande pulo do gato. E esse bezerro, Sandro, além de ser um agregador de valor, ele recicla, né? Recicla o leite, seria descartado, né? Porque na produção de leite tem várias vacas que não estão aptas a ter seu leite comercializado, então esse bezerro pode vir a consumir esse leite. Outra coisa é descarte de comida, né? Na produção de vaca leiteira tem muita comida e como elas são muito nobres, né? As vacas, alguma parte dessa comida acaba se perdendo. Então, para não acontecer isso mais, vem a alimentação dos Angus On Dairy. Então, assim, além de ser sustentável no bolso do produtor de leite, ele também é sustentável pensando em toda
o ecossistema da propriedade leiteira. Perfeito. E ao consumidor a garantia de uma carne de extrema qualidade, né, em razão da heterose, não é? Isso aí, perfeito. Acho que é um ganha-ganha, né? Eu tô chamando esse cruzamento de ganha-ganha porque, assim, o produtor de leite é o grande beneficiado, mas, assim, o programa Carne Angus e seus parceiros vai ganhar muito com isso, porque não só em volume, né, não só aumenta a capacidade de matéria-prima ao programa, mas como é uma capacidade de altíssimo nível, né? Sandro, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos tem-se uma classificação, né, para toda carne que vai ao consumidor. Tá. E o Prime é o suprassumo, né, da carne americana. A cada 3 bifes Primes nos Estados Unidos, 2 é oriundo desse cruzamento. Olha né? só. Então, assim, ela se provou que pode ser viável ao produtor de leite, mas também para nós do universo da carne, Claro. ela é uma bela de uma matéria-prima, né? Como você disse, são 2 taurinos se cruzando, né? Exato. Então, explode de marmoreio, né? Quando cruzado com o ângulo certo, isso é importante que se diga, ela traz também perfil de carne, né? A área de olho de lombo, né? O que as raças leiteiras não têm, que é musculosidade, que é a musculatura no contrafilé, o Angus pode vir e agraciar esse cruzamento e fazer essa correção, trazendo um bife assim espetacular aos assados aí de quem compra carne Angus certificada. Exato. O estado do Paraná é uma referência na utilização desse programa já, não é? Exatamente. Haja vista a bacia leiteira que é o Paraná, né? Sim. Então, assim, nós estávamos agora recentemente em Castro, então ali se concentra boa parte do leite produzido no Brasil, né? Muito volume, né? Tem a Cooperaliança ali, né? A cooperativa. Exatamente. Então a Cooperaliança, nossa parceira, né? Nos provocou aí há uns 2 anos atrás a dar esse pontapé aí, fomentando mesmo o Beef on Dairy, e hoje nós vemos como muito positivo essa iniciativa e já estamos pensando no momento de expansão, né? Lá atrás era-se 40 animais ano desse cruzamento, quando nós aceitamos eles dentro do Carne Angus. Sim. Hoje a gente já passa de 1.000 aí, cerca Olha de só. 1.200 no ano. E assim, agora nós fomos bater na casa dos produtores para dizer, podem produzir que nós estamos prontos para colocar isso aí no mercado consumidor. Tá e bem. o Paraná vem sendo o destaque nesse cruzamento. Tá bem. Aqui, no Rio Grande do Sul, pro nosso ouvinte, internauta que nos acompanha na manhã de hoje, é produtor aí da Gadolando, enfim, do Gersa e também e se interessou, como é que ele faz para participar desse programa? Assim, ele já é, Sandro, reconhecido em todos os nossos frigoríficos a nível Brasil, né? Nós temos sim o Beef on Dairy já estabelecido também no Rio Grande do Sul, né? Então as nossas plantas frigoríficas aí já recebem, muitas das vezes chegam primeiro nas cooperativas, né? Perfeito. Então, por conta da organização que tem dos produtores, mas assim, o produtor que estiver em dúvida pode entrar em contato conosco da associação, a gente tem o maior prazer aí de orientar, principalmente orientar o Angus correto para ser usado exatamente. nesse cruzamento, né, porque não é só ir comprando um sêmen de Angus e colocar na vacada, tem que se pensar qual o biotipo desse animal para acasalar exatamente com as vacas leiteiras. Tá certo. Mas fico muito tranquilo porque o produtor de leite é muito tecnificado, né? Se acasala a vaca todo dia, se fala em nutrição todo dia, diariamente, né? Ele mede centavos na sua produção, então fico muito tranquilo para conversar com esse produtor, que é alguém que usa tecnologia como ninguém. Perfeito. Muito bem, sempre muito bom conversar com o Michael Borges, gerente nacional do programa Carne Angus certificada, não é? Uma das maiores referências na bovinocultura de corte, com o Beef on Dairy, aí, o Angus on Dairy, não é? Que dá essa possibilidade do cruzamento aí com a genética, com vacas leiteiras, vacas taurinas britânicas também aqui, e agregar valor para todos os lados. É o ganha-ganha, como disse o Michael há pouco aí. Caríssimo, muito obrigado pela participação aqui conosco no Guaíba Agro, portas abertas sempre. Eu que agradeço, Sandro, obrigado. Mais uma vez, todo produtor que te ouve, você tem uma bela audiência.
podem entrar em contato com a associação, né, com os frigoríficos parceiros, e a gente está à disposição para indicar aí o que for melhor para o produtor, agora também conversando de frente com o produtor de leite. Esse é o programa Carne Angus. Obrigado, Sandro, um abraço aí, fica com Deus. Da mesma forma, um grande abraço. E assim vamos chegando ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro, com oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. No Banrisul, consignado estadual, com até 6 meses para começar a pagar. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, no YouTube, no Deezer e no Amazon Music. A gente se reencontra nesta quarta às 5 da manhã também, às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação de jornalismo da Guaíba. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Agro.